E vamos já para mais um episódio deste nosso podcast do Vamos. Hoje temos um convidado especial, que é o Nuno Castelo Branco, que nos vem falar então sobre fé e ciência. Nuno, como é que estás hoje? Estou ótimo, obrigado. E contas um bocadinho de ti. Quem é que tu és? De onde é que tu vens? O que é que tu fazes? Sim, olha, então, eu sou o Nuno Castelo Branco, como o Padre Mendes já disse, e sou neste momento um investigador de História da Ciência e estudei Física no técnico há uns anos atrás. Já passaram, penso eu, mais de 10 anos desde que eu entrei no técnico, não sei se será possível, mas estive alguns anos no técnico a estudar Física, gostei imenso e estava apaixonado pela história da Física e a certa altura apaixonei-me tanto e percebi que podia tentar e fazer disto a minha vida profissional e por enquanto tentado a funcionar, é o que eu tenho estado a fazer. Fui para os Estados Unidos, fiz um doutoramento em História da Ciência na Universidade Johns Hopkins, que agora tornou-se muito famosa por causa do coronavírus. É de lá que vêm os dados todos principais. Aqueles dos números e dos estudos. Exatamente, era tudo feito na Universidade Johns Hopkins. E lá estive a estudar História da Ciência, História da Medicina, História da Matemática e pronto, e agora estou a continuar as minhas investigações do meu doutoramento em Berlim, no Instituto Max Planck de História da Ciência. Portanto, um instituto enorme só para pessoas estudarem História da Ciência. Então isto foi técnico, Física. Exato. Johns Hopkins, doutoramento. E agora é um pós-doutoramento que estás a fazer na... Exatamente. Muito bem. Então quer dizer, sempre foste assim um apaixonado assim por ciência e por estas questões do saber, e o que é que te levou assim para o interesse? Eu era um maluco pela ciência, gostava imenso de ciência e desde pequeno? Desde pequeno, sim. Aliás, eu fui ver, quando eu sabia que tinha que ir para o técnico, é onde se estuda ciência cá em Portugal, noutros sítios também, mas o técnico é ótimo. E depois... E assim chegaste a... e depois, olha, foi assim. Pronto, e olha, e tu és batizado, tens fé, és casado, como é que é assim o teu estado de vida? Então, sou casado, tenho uma filha pequenina que nasceu há 1 ano e meio quase, e sim, sou batizado, sou católico, e para mim uma das razões que me levou a estudar a História da Ciência foi precisamente o tema entre a fé e a ciência. Eu lembro-me quando estava no secundário que era um tema que me interessava bastante, tinha imensas conversas com o meu pai sobre este assunto. E havia muitos livros lá em casa sobre este assunto, mas depois e andei num colégio católico e depois cheguei ao técnico e deparei-me com uma realidade totalmente diferente daquela que eu tinha conhecido no colégio, e porque muita gente não acreditava e muita gente usava como desculpa para não acreditar, para não ter fé, o facto de haver uma incompatibilidade entre fé e ciência. E ainda que as pessoas têm todo o direito de não acreditar em Deus, ou terem outras fés e outras religiões, etc. Parece-me a mim, depois de estudar um bocadinho, que não tem assim tanto o direito de dizer que existe uma incompatibilidade entre fé e ciência, pelo menos entre a fé cristã e a ciência moderna como a conhecemos hoje. Olha, então foi por isso mesmo que te convidámos aqui para vir-nos falar um pouco disto de fé e ciência, pois na verdade, quer dizer, o que tu estás a partilhar é muitas histórias que nós também ouvimos, não é? Muita gente que diz logo, muito bem, isso aí, a ciência já explicou tudo, a religião é uma história que nós inventamos quando não podemos explicar bem as coisas e, portanto, eu acredito na ciência e não acredito na fé. Isso é um bocadinho assim, uma das coisas que muitas vezes ouvimos e que estatisticamente há uns anos até se fez assim um estudo nos Estados Unidos a perceber porque é que as pessoas hoje em dia não tinham fé e diziam que era isso, precisamente esse ponto que acabaste de partilhar, que de facto esta ideia de que as pessoas acham que fé e ciência não são compatíveis. Exato, não, o Padre Mendes tem toda a razão e ainda outro dia estava a ler um texto escrito por um físico que trabalha no Observatório do Vaticano, e ele estava a contar que recebe regularmente cartas e e-mails de pessoas escandalizadas só pelo Vaticano ter um observatório, só por publicarem coisas de ciência, porque supostamente coisas religiosas não têm nada a ver com ciência. E isto é uma tontice, e aliás... como eu disse há bocado, é uma tontice para quem tenha fé ou para quem não tenha. Basta estudar e ler um livro de história que se percebe rapidamente que as coisas não são como se pensa. Então, mas há de facto uma incompatibilidade entre fé e ciência? Como é que nós entendemos isso? Como é que nos enquadramos perante essa questão? Olha, Padre Mendes, então eu vou falar de uma maneira que me parece que é assim a melhor para toda a gente, que é
quase como se eu nem fosse... ou seja, o que eu vou dizer são coisas que estão escritas por gente que não é católica ou que tem outras fés diferentes, torna-se ainda mais interessante. Ou seja, não é preciso ser católico para dizer este tipo de coisas e para perceberes que não há uma incompatibilidade direta entre fé e ciência. E pelo menos no meu trabalho, que é o trabalho de historiador, de história, basta olhar para a história e ver que historicamente no passado não houve uma incompatibilidade entre fé e ciência como se pensa. Há outras maneiras de olhar para este assunto e se quiser podemos falar sobre elas do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista de onde é que vem a fé, como é que a ciência e a fé funcionam, etc. Do ponto de vista da teologia também. Mas parece-me que só a história em si mesma basta olhar e de repente tudo o que as pessoas achavam já não é bem assim. E por exemplo, o quê? Como é que nós podemos então concretamente mostrar a alguém que nos diz está bem, isso aí é história, mas fala-me um bocadinho mais como é que não é historicamente incompatível ter fé olhando para aquilo que foi a história da ciência ao longo do tempo? Então, a coisa mais normal de olhar para a história da ciência é ver que a maior parte das pessoas que fizeram ciência, os grandes heróis da ciência, assim, para se dizer desta maneira, tinham fé, eram católicos, eram protestantes, eram, acima de tudo, cristãos, porque a ciência é uma instituição que nasce na Europa, a ciência moderna, mas também deve muito, por exemplo, à Grécia Antiga, que eram todas pessoas crentes, e depois também ao islamismo, no século VI até ao século XII, mais ou menos. Houve um período de produção muito grande no Médio Oriente, da astronomia, da ótica, etc. Mas depois entra a Idade Média cristã na Europa e chegamos à altura do Renascimento e é uma explosão incrível e enorme de interesse pela ciência, de interesse pelo mundo, acima de tudo, que é isso que é a ciência, estudar o mundo, perceber como o mundo e a natureza são feitas, de tal maneira que chegamos aos tempos de Galileu e de Newton e toda a gente repara e comenta fenómenos que consideraríamos hoje em dia científicos. Por exemplo, passa um cometa no céu e temos toda a gente a falar sobre o cometa, desde o astrónomo, obviamente, ao padre, ao talhante e a toda a gente e a tentar perceber o que é que se passa. E isto é um fenómeno bastante raro e que só aparece na sociedade europeia do século XVI e XVII pela primeira vez. Passar um cometa que fez toda a gente estar focado nesse acontecimento e estudá-lo também então cientificamente. Portanto, não era uma questão simplesmente de deixar passar ao lado, mas todos então tinham interesse nesses fenómenos. Assim, mas foi com o Renascimento, então sobretudo que houve assim um interesse especial de tudo o que era os cientistas e pessoas de fé à procura destes fenómenos naturais do mundo, era? Sim, olha, uma data que assim ajuda as pessoas a pensar é o ano de 1543, que para nós Portugal foi o ano em que os portugueses chegaram ao Japão, portanto um ano importante, mas também foi o ano em que saíram 2 livros importantíssimos na história da ciência. Um é há um livro muito famoso de anatomia, feito por um senhor chamado Andreas Vesalius, que trabalhava para o imperador Carlos V. O livro mais famoso de anatomia, pode-se dizer assim, procura-se Old Anatomy Book no Google Images, é as imagens deste livro que aparecem. E nesse mesmo ano aparece outro livro chamado Da Revolução das Órbitas Celestes, escrito por o Nicolau Copérnico, não é? Que é muito famoso na história da ciência e depois é muito usado também, enfim, nos jornais e no conhecimento assim mais superficial, como o início de um conflito entre ciência e religião, porque supostamente foi por se dizer que a Terra não estava no centro do universo, mas estava à volta do Sol, que é este senhor, Nicolau Copérnico, que diz assim pela primeira vez para uma grande audiência. Pensa-se que a Igreja Católica imediatamente condenou esta ideia e depois, obviamente, depois aparece o caso Galileu e todo o caso Galileu, que é um fenómeno que podemos falar. Então, mas não foi assim? Não foi logo condenado assim à partida a ideia do Copérnico? Isso é que é interessante, não é? Porque de facto o Galileu envolve-se em alguns problemas com algumas pessoas da Igreja em relação a este assunto. Mas o problema é que isto só acontece quase 100 anos depois do Copérnico escrever um livro que é publicado sobre este assunto. Portanto, como eu disse, é em 1543 que sai este livro. O Galileu só é condenado pela Inquisição de Roma em 1632, 33, por esses anos, e portanto é quase 100 anos, 90 anos para a frente. E portanto, o que é que se passou? O que é que se passou nestes 90 anos? Bem, antes de olharmos com atenção para o que se passou, vale a pena, por exemplo, olhar para o próprio livro do Copérnico, que é um livro dedicado ao Papa Paulo III, que
enfim, o Padre Bento talvez saiba, o Paulo III foi o Papa que fundou a Companhia de Jesus e fez muitas coisas importantes na história da Igreja. Os jesuítas, sim. Exatamente, e portanto o Copérnico escreve este livro totalmente novo de astronomia, dedica-o ao Papa, e não só isso, mas no prefácio do livro diz que foi porque vários cardeais o incentivaram a escrever que ele escreveu o livro. E a pessoa pensa, uau, uma das principais teorias de astronomia na história foi escrita porque vários cardeais pediram e depois foi dedicada ao Papa. Pronto, acabou aqui o mito da fé e ciência, da incompatibilidade. E além disso, corrijo-me se estiver errado, mas diz-se que o Copérnico era diácono, não é? Tinha um cargo, ou tinha uma ordenação, não sei, creio que não era padre, mas diácono, não é? Exato, portanto o Copérnico não se diz, ele era mesmo, não era diácono, mas tinha as ordens menores, que eram assim estas coisas que havia antes. Não sei qual era o grau que ele tinha, não era o de diácono, mas era certamente uma pessoa religiosa. Viveu a vida quase toda numa igreja na Polónia, como cônego, parece-me, e pronto, provavelmente não devia ter muito para fazer, e portanto dedicou-se a escrever matemática e astronomia e escreveu um dos principais livros da história da ciência. Sim. Então quer dizer, desta ideia de que o mundo não era o centro, mas de facto era o Sol que estava no centro do sistema solar, então foi feito por alguém que era profundamente religioso e que não foi propriamente a Igreja a abafar o caso, mas foi, até incentivou, pelo que me estás a dizer. Exatamente, incentivou porque o modelo de Copérnico acabou por contribuir para um projeto muito, muito grande que a Igreja estava a levar a cabo e que levou muitas dezenas de anos até ser completo, que era o programa da reforma do calendário. Do calendário que nós usamos hoje, que dos 365 anos, todos os anos, 365 dias, todos os anos, depois os anos bissextos, quanto a 28, 29 de fevereiro, tudo isto foi desenvolvido por uma equipa de astrónomos no mundo inteiro, mas em particular a trabalhar em Roma, para o Papa, para desenvolver o melhor calendário mais preciso que se procurava. E o livro de Copérnico queria que se fosse feito e que fosse usado, e de facto foi usado para produzir dados para este calendário. Portanto, isto aqui é outro exemplo de um grande empreendimento científico promovido pela Igreja, feito pela Igreja e até com interesses litúrgicos, não é? Para calcular a data da Páscoa, a data de coisa, é preciso um bom calendário, saber onde é que está a Lua, o Sol em cada posição. Portanto, havia muitos astrónomos a trabalhar para isto, para este projeto também. Ok, tudo promovido pelo Vaticano, então, né? Ou pela Santa Sé, que na altura não existia Vaticano. Exato. Que era... E bem, aí, mas diz-me uma coisa, que normalmente assim um dos preconceitos que se pode ter também nestas questões de fé e ciência, alguém pode dizer que a ciência prova que o mundo pode não ter começado como ouvimos na história de Adão e Eva, não é? E portanto pensam, como a Igreja ensina-nos que é assim que o mundo começou, portanto, e a ciência ensina-nos outra coisa, e portanto isto aqui não é compatível, portanto a fé é uma história que inventámos e pusemos aqui por cima. Que dizer daí? Sem olhar propriamente agora para a história, mas então como é que entendemos, como é que conciliamos isto de o que é o relato bíblico e o que é que a ciência nos ensina? São coisas incompatíveis também? Sim, Padre Mendes, excelente pergunta, porque o Papa João Paulo II escreveu uma encíclica importantíssima chamada Fé e Razão, nos anos 90, onde fala precisamente sobre este tema. E uma das coisas que o Papa João Paulo II faz nesta encíclica, que é, para quem sabe história, é impressionante, não é? Que é citar como fonte o próprio Galileu para falar destes assuntos. Portanto, a encíclica Fé e Razão cita uma carta do Galileu para falar sobre a compatibilidade entre a Bíblia e a ciência. E porque o Galileu de facto escreveu uma carta giríssima e muitíssimo importante sobre este assunto quando estava envolvido em alguns problemas com alguns membros da Inquisição em Roma. E uma das coisas que o Galileu diz que é a Bíblia serve para nos ensinar como ir para o céu e não como os céus se movem. Portanto, em inglês é uma coisa gira dizer que é, como é que é? The Bible tells us how to go to heaven and not how the heavens go. Ok. Então tem um propósito específico que não é o propósito científico de escrever como é que as coisas foram assim tintim por tintim, não é? Sim, exatamente. Outro grande herói, pode-se dizer, da história da astronomia e da cosmologia moderna é o padre Georges Lemaitre, não é? Que é conhecido como o físico Georges Lemaitre. Normalmente não se diz que ele é padre, mas ele era padre. Que foi o grande inventor da teoria do Big Bang.
E ele dizia exatamente isto. A Bíblia não serve para nos dizer como o mundo funciona, não serve para nos dizer se as coisas são feitas de átomos ou sobre energia nuclear ou sobre astronomia, mas serve para nos dizer como ir para o céu, sobre as coisas da alma, sobre a fé e a moral, e não sobre a ciência. E na verdade até houve uma altura em que o próprio Papa Pio XII quis usar a teoria do Big Bang como prova do Gênesis, da criação do mundo. Vem, Deus faz esta explosão enorme e agora temos a explosão na ciência, que é o Big Bang, a começar o mundo. E o padre Jorge Lemaitre foi falar com o Papa e disse: Santo Padre, não faça isso, porque isso vai aborrecer muita gente e a ciência pode mudar, não sabemos. E de facto não é para isso que serve a Bíblia sequer. A Bíblia serve não para nos dizer como é que o mundo começou, mas que Deus começou o mundo. E quer dizer, e que de facto, quer dizer, a própria ciência também tem teoremas que, como foi o Copérnico, depois podem se suplantar, não é? E se a própria fé depois acaba por enverdar por aí, acaba por estar em coisas que não são necessariamente seguras, e a palavra de Deus é a palavra de Deus, não é? Sabemos que é imutável. Pois, exatamente, ou seja, é muito interessante. Isso de facto foi esse o problema que aconteceu com o Galileu. O Galileu começa a dizer com muito mais força do que Copérnico, porque tinha feito umas observações muito importantes com o telescópio. O Galileu é a primeira pessoa a olhar para o céu com o telescópio, e isso, pronto, faz descobertas inacreditáveis, e percebe que o Copérnico se calhar tinha razão e começa a escrever sobre isso, de tal maneira que começa a convencer algumas pessoas de que de facto a Terra não está no centro do universo, mas está o Sol e a Terra anda à volta do Sol. E pronto, e começa a aborrecer muita gente, de tal maneira que a certa altura, se quiserem eu posso contar a história, mas a certa altura a Inquisição é metida ao barulho. E os cardeais e as pessoas envolvidas, o próprio Papa, não achou muita graça a isto e pedem tentar lá resolver isto, porque o Galileu é um bom astrónomo, nós gostamos todos muito dele, etc. Então, mas conta lá a história, se calhar assim do início, que para quem não possa conhecer tão bem, como é que começou essa história do Galileu? Sim. Então, o Galileu é um tipo que estuda matemática em Itália, em Pádua, e ele não, peço desculpa, estuda matemática em Florença e em Pisa, onde ele vivia. Ele vai dar aulas de matemática para Pádua, que era uma das principais universidades da altura do mundo. E Pádua é muito perto de Veneza, e Veneza era um posto comercial muito famoso na Europa, tinha ligações com o Oriente, com o Norte da Europa, etc. E de facto chega lá um novo instrumento chamado telescópio, na altura ainda não se chamava telescópio, que estava feito para ver ao longe, e portanto usado por navegadores, para ver a Terra, onde é que se estava a chegar, para usar em campos de batalha, etc. Mas o Galileu decide apontar o telescópio para o céu e faz descobertas extraordinárias. Por exemplo, percebe que há outros planetas que têm luas, não é só a Terra. As pessoas sabiam que a Lua andava à volta da Terra, mas depois tudo o resto andava à volta da Terra. Vênus, Mercúrio, etc. De repente aparece um desses planetas que anda à volta da Terra que tem coisas a andar à volta, como por exemplo Júpiter. Mas Galileu vê muitas outras coisas, entre elas, por exemplo, vê que Vênus tem fases, vê mais estrelas no céu do que alguma vez pensava que havia, vê montanhas na Lua, e ele começa a usar estas observações para formular toda uma hipótese, a mostrar que de facto, afinal, a Terra é um planeta como os outros e anda à volta do Sol. O Sol é que é especial, não é a Terra. E já tinha um bocadinho o background do Copérnico, então. E começa a usar o livro do Copérnico, obviamente. Mas até lá muito pouca gente pensava nisto. Mesmo as pessoas que pediram ao Copérnico para escrever este livro não acreditaram verdadeiramente que isto fosse assim, que o Sol é que estava no centro. Achavam que ele tinha um bom argumento, uma boa teoria, mas nunca acreditaram que fosse real. E o Galileu começa a dizer, não, isto é mesmo real, isto é assim. E começa a escrever sobre isto. E o Galileu, de tal maneira, fica famoso que consegue arranjar uma posição com os grandes duques dos Médici, esses grandes mecenas das artes e das ciências, sem ter que dar aulas, só para fazer investigação em Florença. E fica muito famoso. E o principal trabalho dele passa a ser continuar a sua investigação científica e debater estes temas em debates à mesa de cardeais e de príncipes, etc., com outros cientistas. Só que o Galileu era muito bom e vencia sempre os debates, mesmo que às vezes não tivesse razão. Sim. O que enfureceu muita gente, especialmente as pessoas que não concordavam com o que o Galileu dizia, porque em última análise, isto é que fica aqui muito importante, o Galileu nunca chega a ter uma prova final de que a teoria dele estava certa. As provas do modelo do sistema solar, como conhecemos hoje, aparecem só décadas mais tarde, né? Muitas décadas mais tarde. Mas pronto, então o Galileu aborrece tanta gente que os cientistas que já não gostavam muito do Galileu têm que arranjar outra maneira de o apanhar.
E então começam, têm a ideia, uma má ideia, parece-me, de dizer que aquilo que o Galileu estava a dizer era uma heresia, ia contra a Sagrada Escritura. Eles pensam, ok, o que é que vai acontecer? Como é que o Galileu vai responder a isto? E isto é muito giro porque acontece à mesa, há um pequeno almoço muito famoso que acontece em Pisa, onde está a grande duquesa dos Médici, assim, uma senhora já velhinha, muito respeitosa, muito católica e piedosa, e está lá o aluno do Galileu a debater as ideias do Galileu. E a certa altura alguém diz ao ouvido desta duquesa, olha, sabe, estou aqui a falar do Galileu, mas sabe que o que o Galileu diz vai contra a Escritura, o que está nos Salmos, que dizem que o Sol é que se move, não é a Terra. E ela fica muito preocupada, porque ela sabia que o Galileu era um tipo ótimo, trabalhava para a família dela, para os Médici, muito famoso. Como é que é possível? Agora estamos aqui a defender uma heresia. E então este aluno do Galileu vai imediatamente para casa. Era um frade beneditino, também faz descobertas muito importantes na história da hidrodinâmica, que é o Benedetto Castelli. Escreve uma carta para o Galileu, dizer, olha, aconteceu isto, isto e isto. E o Galileu responde com a tal carta que depois o Papa João Paulo II vai citar na encíclica Fé e Razão, a explicar, olha, a Bíblia pode dizer isto, mas se calhar a Bíblia pode estar errada, etc. E este talvez tenha sido, apesar da carta ser excelente, tenha sido o maior erro do Galileu, porque nesta altura não era normal para um leigo falar sobre teologia, falar sobre a Bíblia, porque os padres é que falavam disso, os grandes teólogos, especialmente depois da Reforma Protestante, isto tinha que ser muito salvaguardado, porque os protestantes diziam que os católicos interpretavam mal a Bíblia, etc. Portanto, havia grandes debates sobre isto. De repente cá vem o Galileu dizer que a Bíblia tem que ser reinterpretada. E como é que se resolve isto, não é? Então as pessoas começam a usar esta carta do Galileu, mandam para a Inquisição, gera-se todo este problema, de tal maneira que o grande chefe da Inquisição, que era um cardeal chamado Cardeal Bellarmino, que depois até veio a ser santo, e que era favorável ao Galileu e gostava do Galileu e ficou fascinado com as descobertas que ele fez, chama ao Galileu e diz, olha, isto para responder àquela pergunta de se da Bíblia a ciência pode mudar, a Bíblia não muda, como é que fazemos? E o Cardeal Bellarmino sabia isto e diz, olha, meu amigo, a verdade é que a Bíblia parece dizer em certas passagens que a Terra está parada e que o Sol é que se mexe, não é? E então, se nós vamos reinterpretar isto agora à luz daquilo que tu estás a dizer, então tens que nos dar uma prova. Tens que mostrar alguma prova mais forte para nós, de facto, temos que reinterpretar tudo aquilo que nós achávamos da Bíblia em relação a este assunto. Caso contrário, não vamos fazer isso agora e, portanto, e tu também não vais estar a insistir muito neste tema porque já há muita gente aborrecida, etc. E pronto, depois passaram-se alguns anos e alguns dos amigos de Galileu morrem, mas há um grande amigo do Galileu, o cardeal Barberini, também de Florença, que é feito Papa, e o Galileu acha que pode finalmente publicar as suas ideias, porque o cardeal amigo dele, gostava dele, das ideias dele, até escreveu poemas dedicatórios ao Galileu, a louvar o Galileu. Então o Galileu acha que agora finalmente pode escrever, só que ele faz um pequeno erro no livro e goza com o Papa neste livro, e depois há todos um problema também na revisão do livro. É-lhe pedido para ele mudar uma coisa, mas depois acontece, olha, uma outra pandemia, tal como a nossa do coronavírus, naquela altura outra praga invade Itália, que dificulta imenso o processo de produção do livro do Galileu. Então o livro é impresso com alguma falta de cuidado e, portanto, uma certa falta, uma piada que o Galileu faz com uma coisa que o Papa lhe tinha dito acaba por passar, e eu acho que não teria passado noutras circunstâncias, e o Papa fica furioso porque estava sob imensas pressões políticas, a Guerra dos 30 anos, mais uma vez os protestantes, etc. De repente o próprio amigo dele, o famoso cientista Galileu, a gozar com ele, então temos que fazer alguma coisa. Mas alguma coisa leve, diga-se. Então de facto o Galileu é chamado a Roma pela Inquisição e tem que dizer que afinal não acreditava que a Terra se movia à volta do Sol. O próprio Galileu não só diz isto, porque há aquela história famosa, não é, que o Galileu diz afinal a Terra é que está no centro, mas depois em silêncio diz, e no entanto ela move-se, por mais que eu diga, não é? Isto diz às vezes, não é? Vê-se em documentários, etc. Isto não é nada verdade, porque o Galileu não só diz isto, como até diz, mas eu até posso escrever um 5º capítulo no livro, onde mostres como a Terra é que está parada, e não sei o que. Ele estava todo a querer fazer o que a Igreja estava a pedir, em certo sentido, mas não lhe é dada essa hipótese, e é mandado, a pena dele é ir para casa e ficar em prisão doméstica, mas o Galileu já era muito velhinho nesta altura, e acaba por ficar, e isso acaba por ser, em certo sentido, providencial, porque é neste momento em que ele junta todos os papéis que tinha escrito sobre física, sobre a lei do movimento uniforme, etc., que nós hoje estudamos em física do secundário, e é nesta altura que o Galileu, em prisão doméstica, tem tempo para finalmente publicar este livro, que torna-se o livro mais importante dele para a história da física. Interessante. Então, mas no fundo,
bom católico, não era um herege propriamente, não era só o objetivo dele. Sim, não era. Aliás, aquilo que o Galileu tinha no coração era precisamente que este tipo de coisas não acontecessem, porque ele achava que era próprio fazer boa ciência, os católicos fazerem boa ciência, e portanto era bom que não houvesse este conflito entre a Bíblia, etc. Basicamente, o caso Galileu resume-se a uma série de intrigas com os inimigos do Galileu que, se tivessem sido um bocadinho melhor geridas, não teriam acontecido, parece-me. Mas uma coisa, estávamos a falar agora do Galileu e do tipo de conhecimento que ele estava a ter, não é? Um conhecimento científico, de observação. Há uma diferença, não é, entre o tipo de conhecimento que nos dá a ciência e aquele que nos dá a fé, não? Ou é tudo mais ou menos a mesma coisa? Porque normalmente as pessoas podem achar que não, eu só acredito naquilo que a ciência diz e ficam assim fechadas. Sim, o problema de só acreditar naquilo que a ciência diz são dois. Um é, primeiro, que a ciência muitas vezes muda aquilo que diz, e é bom porque significa que a ciência evolui. E a segunda é que a ciência diz muito pouca coisa sobre a vida. Há muitas outras coisas muito importantes sobre a vida que a ciência não diz nada. Por exemplo, tudo o que é arte, não é? Tudo o que é beleza, tudo o que é relações humanas, de sociedade, não é? A ciência não tem nada a dizer sobre isso, não consegue dizer sequer. E depois o grande escândalo para muita gente é que a própria ciência parece funcionar à base de fé, uma fé natural, não é? Não uma fé sobrenatural, daqui não estamos a meter Deus, mas estamos a falar em fé como um meio de conhecimento. Mas como assim? A ciência tem pressupostos de fé por trás? É isso, as pessoas partem do princípio, algumas pessoas, que ter fé é contra a razão, mas não há nada mais contrário do que isso. Aliás, o próprio conceito de fé e razão eu tendo a não gostar muito porque parece que há a razão de um lado e a fé do outro. Não, a fé é muito razoável, é muito normal ter-se fé, não é? Por exemplo, agora o exemplo normal que se usa é como é que nós sabemos o nosso próprio nome, não é? Como é que eu sei que eu me chamo, não é? Os meus pais me disseram, aliás, os meus pais é cristiano, etc. Por acaso, há um exemplo ainda melhor, que é como é que eu sei que a minha mãe é mesmo minha mãe. Não é? Como é que eu sei isso? Eu só sei isso por fé, certo? Porque a minha mãe, toda a gente à minha volta diz que a minha mãe é a minha mãe diz-me que é a minha mãe, e a minha mãe é boa para mim como uma mãe, e portanto só aquela senhora pode ser a minha mãe. Bem visto. E no fundo não houve cá nenhuma prova científica que não houve, não é? Claro. A dedução final de... Exato. Às vezes o que as pessoas me dizem é, mas então eu podia fazer um teste de ADN para ver se era mesmo a minha mãe. Eu disse, podias, mas tu não vais fazer. E mesmo sem ires fazer, já sabes que ela é tua mãe ou não. Esse é que é o grande mistério. A pessoa já sabe. Não é mistério nenhum, é assim. Isto é uma fonte de conhecimento. Nós, sem fazer um teste científico, já sabemos que esta pessoa é a nossa mãe porque nos disseram. E precisamente fé é acreditar em alguém que sabe sobre o assunto, que nós sabemos que sabe do assunto e que quer o bem e, portanto, não vai mentir. Não é? Nós também temos fé. Os médicos sabem aquilo que fazem. Por isso é que vamos ao médico. Queremos curar, vamos à pessoa que sabe do assunto. Não vamos estar a ler todos os pressupostos da medicina e ler o livro da anatomia de Grey e saber tudo, etc. Não é preciso, porque nós temos baseados na fé. A mesma coisa da parte dos cientistas, não é? Como é que os cientistas sabem que o mundo pode ser entendido, não é? Nós podíamos nem sequer entender o mundo, mas os cientistas sabem que pode ser entendido e sabem que o mundo tem uma ordem. O mundo podia não ter uma ordem, aliás. Imagina, a lei da gravidade funciona em Portugal, porque é que tem que funcionar na Austrália? Nós hoje em dia sabemos, etc. Mas há um pressuposto de fé de saber que de facto está tudo ordenado. O mundo é ordenado e não só que está ordenado, mas que nós o podemos entender. Isto é um ato de fé. Não tinha por que ser assim. Não há nada que a ciência possa explicar. Quer dizer, claro, há evidência. Pronto, mas a fé religiosa também é assente na evidência. As pessoas usam milagres para acreditarem, usam a Sagrada Escritura, usam testemunhos, usam a própria vida. Os próprios mártires que deram a vida pela fé. Exatamente. Portanto, a fé é incrivelmente razoável, tal como a ciência. E estavas a dizer isso, estava-me a lembrar agora que nas catequeses que nós damos e tudo mais, na altura falou-se de uma frase do Einstein que dizia: a coisa mais extraordinária do universo é que é compreensível. Exatamente, isso era a primeira fase do meu livro de relatividade geral, que é grande, quando eu estudei física no técnico. A primeira página era: The most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible. A coisa mais incompreensível do mundo é que é compreensível. Exatamente, e é impressionante como é que nós o conseguimos entender, não é? Até ele tem outra frase numa carta onde diz: e eu quero lá saber o que é que os padres vão dizer em relação a este assunto, mas isto é uma fé religiosa que nós temos, e que faz a ciência avançar. Olha, interessante. O que é que dirias a alguém, por exemplo, que diz:
está bem, não, nós temos este conhecimento científico hoje, mas com o avanço da ciência, cada dia sabemos mais. Portanto, aos poucos, isto que nós explicamos hoje por uma fé religiosa, no fundo, daqui a uns anos já vamos ter as causas de tudo e vamos ser capazes de explicar tudo daqui a uns anos. Portanto, a fé é assim uma espécie de um preenchedor de lacunas que temos hoje em dia, mas que daqui a uns anos vai desaparecer. Exato, é o chamado Deus tapa buracos, não é? Ok, eu não sei porque é que eu estou doente, vou dizer, foi Deus que quis, não é? Mas isso aí está muito errado e não é, nem nunca foi assim. Talvez em alguns contextos mais fanáticos religiosos, ou não, fanáticos talvez não seja mais fundamentalistas, talvez alguns também dentro da própria igreja, mas é católica, mas é mais comum, por exemplo, em alguns contextos mais protestantes, não todos obviamente, mas ter esta posição. E de facto a pessoa vai-se à Inglaterra no século XVII, mesmo os tempos de Newton. O próprio Newton tentavam arranjar, o próprio Newton, aliás, o Newton faz isto. As pessoas ficam escandalizadas quando eu digo isto, mas o Newton usa a causa de Deus para explicar como é que os planetas começaram em movimento no seu livro Os Princípios Matemáticos na Filosofia Natural. Repete lá outra vez, o próprio Newton usa a causa de Deus? O próprio Newton faz explica-te como é que o sistema solar funciona, não é? Sim. E de repente ele tem que dizer como é que os planetas começam em andamento, etc. E ele vai usar Deus como a causa para pôr os planetas em andamento, etc. Agora, a pessoa vai para os tempos de São Tomás de Aquino, de Santo Alberto Magno, todos eles iam discordar imediatamente com Newton, e com toda a gente que usa, enfim, a questão do Deus tapa buraco, porque Deus não serve para tapar buracos. Deus criou o mundo, mantém o mundo em existência, segundo São Tomás, e com as suas próprias leis, e o que nós agora temos de fazer para entender o mundo é olhar para estas leis e estudá-las sem ter recurso à causa sobrenatural. É porque nós já sabemos. Portanto, a filosofia diz a São Tomás que o mundo é criado por Deus e que Deus mantém o mundo em existência. Ok, então ele fez tudo, fez também as suas leis, mantém-as em existência. Exatamente. Mas é compreensível em si, este facto. Este facto parece-me compreensível. Pelo menos para São Tomás era. Sim. Sim. Pois, isso é curioso, não é? Que uma outra coisa que às vezes também ouvimos é esse ponto, não é? De que, no fundo, ou Deus está em tudo ou não está em nada, e portanto, como somos capazes de compreender as coisas, então não é preciso ter um Deus aqui no meio, não é? Como se fossem coisas incompatíveis, as leis da ciência e a existência do próprio Deus. Pois, olha, uma coisa mesmo interessante que também nos tempos do Galileu acontecia muito, eu estou sempre a falar dos tempos do Galileu, porque são aqueles que eu estudo, mas é a questão dos milagres. Nós, a Igreja Católica, para ter fé em milagres e alguma autoridade para falar sobre milagres, tem de necessariamente falar sobre as leis da natureza, sem ter recurso a Deus. Nós temos que saber explicar tudo o que acontece naturalmente, sem ter recurso a Deus. E de facto, por exemplo, há coisas que às vezes acontecem no mundo, na natureza, parecem misteriosas. Por exemplo, campos magnéticos, bússolas, como é que as bússolas se mexem, não é? Parece que há ali uma magia qualquer, parece que se calhar é Deus, vamos usar Deus para explicar isto, ou está a haver aqui um feitiço qualquer, ou o que for, não é? E então houve gente, especialmente matemáticos jesuítas, a tentar mostrar, não, isto é incrivelmente natural. Aliás, todos nós estudámos no secundário, até antes do secundário, aquela imagem muito famosa do campo magnético com as limalhas de ferro, não é? Tem-se o ímã, e depois espalha-se a limalha de ferro e vê-se, de repente vemos as linhas magnéticas. Isto é um padre jesuíta que inventa e que faz pela primeira vez. Espalha as limalhas de ferro por cima do ímã e de repente vem, isto é puramente natural. Não há nada aqui de sobrenatural. E porquê é que estes jesuítas e a igreja em geral queria promover este tipo de coisas? Porque queria perceber exatamente quando é que era sobrenatural. Quando é que havia mesmo uma inversão ou uma paragem, das leis da natureza, não é? Qualquer coisa não era explicável então por o decorrer normal dos acontecimentos. Exatamente, e isso acontece desde há muitos séculos, por exemplo, nas canonizações de santos. Nós sempre que temos, a Igreja Católica, sempre que tem um santo canonizado, tem que ter pelo menos 2 milagres aprovados. E isto é agora, no tempo do Galileu, era pelo menos 5 ou 10, 5 para a beatificação e depois mais 5 para a canonização, variava um bocadinho. Mas e cada um destes milagres era submetido a um escrutínio muito rigoroso que envolvia cientistas, em particular médicos, porque normalmente eram milagres de curas. Mas a Igreja precisava de médicos ou de especialistas no assunto para dizer, olha, eu sei mesmo como é que o mundo funciona, sei mesmo qual é que era a ordem natural das coisas aqui, e isto é obviamente contrário a isso.
ou pelo menos não há maneira de explicar isso agora. E a Igreja usa estes testemunhos para provar. Reparem, para haverem 5 milagres aprovados, significa que havia 25, 30, 50 milagres, ou mais ainda, listados e que eram rejeitados pela Igreja como milagres. Talvez fossem, mas a Igreja diz: nós não nos vamos pronunciar sobre estes, não sabemos. Agora, estes têm um certificado científico, que mostram que de facto não há maneira de explicar. E isto continua hoje em dia. Isto continua a acontecer hoje em dia. Não é no Santuário de Lourdes que tem lá uma equipa de médicos, até ateus, se não me engano, para verificar se o que lá acontece é algo explicável ou não pelas leis da ciência? Talvez, olha, isso eu já não sei, mas é bem possível. Não acharia nada estranho, porque vai de acordo com isto que estamos aqui a falar. Sim, de perceber então o mundo natural para também perceber quando é que o sobrenatural age e depois... Sim, se quiser, eu posso contar mais uma história engraçada sobre isto, que é uma médica canadiana que há uns anos atrás, em 2006 ou assim, é destas médicas cujo trabalho é só olhar para células cancerígenas para ver se têm cancro e quão avançado está e não sei o quê, não é? E então, vida inteira de laboratório a olhar para microscópios. E um dia recebeu uma espécie de um cliente, uma pessoa que mandaram um laboratório que lhe manda um sample, uma amostra de umas células, e que ela vê que é um cancro muitíssimo avançado naquelas células. E depois o trabalho a seguir era outras células que ela olha e vê que eram umas células incrivelmente saudáveis e não tinha problema nenhum, etc. E depois continua a ver, etc. Quando ela manda os resultados das várias células, das amostras que ela tinha visto, responde a dizer: sabe que estas células que você viu, umas que estavam com um cancro muito avançado e outra que não tinha nada, pertenciam à mesma pessoa em dias consequentes. Ah, foi? Sim. Ela escreve isto num editorial para o New York Times. Eu depois, posso lhe mandar se quiser. Mas, e ela fica: como é que é possível? Isto é impressionante. E pergunto: o que é que está aqui a passar? Conte-me lá. E depois disseram: olha, você está a ser contratada para funcionar para uma casa de canonização de uma pessoa aqui no Canadá. Ela era uma judia não praticante, e acho que ainda é, mas ficou tão fascinada com o assunto que decidiu ir para o Vaticano. Foi testemunha neste processo, mas depois passou semanas e semanas nos arquivos do Vaticano a ler processos de canonização deste pai desde o século XVII, ou até um bocadinho antes, só para ver o que é que aconteceu. E de fato ficou fascinada a ver a quantidade de milagres que iam acontecendo. E escreveu um livro também muitíssimo bom. E quer dizer, ele não fazia ideia que está a fazer parte do processo, só depois é que... Exatamente. Uhum. É fascinante, é? Uhum. É coisas assim extraordinárias a acontecer ainda hoje, não é uma coisa do passado, não é? Pois é, o ponto dela é estas coisas acontecem. Podem dizer que é um milagre, podem dizer o que é, mas a verdade é que a ciência não explica, e diz ela: a Santa Sé usa isto para categorizar milagres. Isto o quê? Um conhecimento científico muito rigoroso, não é? Uhum. Uau, Deus continua a agir, graças a Deus, não é? Quer dizer, se não fosse Ele, não estávamos cá agora neste momento. Mas é de facto extraordinário ver então assim esse Deus a atuar então ainda nos dias de hoje. E se cá podíamos agora se calhar ver uma coisa algo mais abrangente. Por exemplo, estás então agora no campo da investigação, estudas ciência. Como é que é o campo da ciência hoje em dia? Tipo, quem estuda, quem é assim dedicado a estas coisas, tem fé, não tem fé, acredita em Deus? Como é que está assim o estado da arte da ciência hoje em dia? É uma boa pergunta. Eu não sou cientista neste momento, estudei física, fiz um mestrado em física, mas nunca exerci física durante um longo período de tempo. Mas tenho alguns amigos em ciência e vou lendo, e portanto é só nessa condição que eu falo. Eu não sou assim um especialista como é que está a ciência hoje. Mas a mim parece-me que há uma variedade enorme de crenças. Quer dizer, uma pessoa por ser cientista não é necessariamente ateu, mas também não é necessariamente católico, né? Há vários tipos de cristãos, há judeus, há muçulmanos, há de todo o tipo. Eu acho que basta uma pesquisa rápida na Wikipédia, por exemplo, para ver. E, por exemplo, só a nível de prémios Nobel, por exemplo, a percentagem de prémios Nobel ateus é muito pequena. Pelo menos, eu agora não estou a lembrar, posso estar enganado, mas lembro-me de uma grande maioria eram cristãos, outros eram judeus, mas pronto, eram pessoas crentes, não é? E isso é que às vezes as pessoas não se apercebem disto. Um exemplo famoso, não é? O médico Francis Collins, que era um grande médico americano, que teve a dirigir o projeto do genoma humano,
Foi o projeto que catalogou, também em grande parte feito em Johns Hopkins University, mas noutros sítios também, que catalogou o DNA humano, não é? O nosso código genético, perceber que para cada gene corresponde o que é que faz, que tipo de proteínas produz, etc. E ao fazer este tipo de trabalho, também juntamente com algumas obras de caridade que ele fez em África, etc., e também a ler C.S. Lewis, este Francis Collins converteu-se ao cristianismo. Quer dizer, não se tornou católico, mas tornou-se um cristão devoto e até desenvolveu bastantes projetos para mostrar a compatibilidade entre fé e ciência. E depois tornou-se diretor do NIH, que é o National Institute of Health, que é o principal instituto de investigação da saúde nos Estados Unidos e, portanto, um dos maiores do mundo. Portanto, uma das pessoas de topo de administração científica moderna, que ele só deixou o cargo dele agora este ano. É um tipo que se converte precisamente por causa da ciência. Escreve um livro muito famoso chamado A Linguagem de Deus. A Linguagem de Deus. Bem, estamos já a chegar à hora, mas se calhar uma última pergunta, e isto daria todo um outro podcast, mas diz-me uma coisa, achas que é possível demonstrar a existência de Deus? Acho que filosoficamente já houve muita gente que o fez, em particular São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino faz toda uma série de argumentos para falar sobre a existência de Deus que me parecem bastante fortes, e portanto sim, diria que sim. Agora parece-me que só a filosofia, isso é só o pensar, não chega, é preciso a pessoa também ter a vida disponível para aceitar a verdade e para ser, se a verdade for essa, claro, e a mim parece-me que é. E pronto, isto porquê? Porque existe muita gente que pensa muito inteligente, que vai chegar à conclusão que se calhar Deus não existe, etc. Mas São Tomás de Aquino e a própria Igreja, depois no Concílio Vaticano I, vem dizer sim, que não só é possível provar que existe, como é possível provar que existe com 100% de certeza. Desde que a pessoa esteja dedicada a isso, não é? Não tenha, sim, ou seja, o que é que a Igreja quer dizer? Significa que agora vamos obrigar toda a gente a acreditar em Deus? Não, mas o que diz é que do ponto de vista racional não existe nada contra, até como existe muito a favor. Aquilo que a Igreja está a dizer é que a posição irracional é não acreditar em Deus. Mas depois cada pessoa tem que fazer o seu caminho, etc. Mas é claro que quem nos ouve agora deve achar, pois, está bem, então, mas melhor é irem ler eles mesmos as 5 vias de São Tomás de Aquino, não é? Que ele faz 5 vias para chegar à existência de Deus, não é? Assim, 5 caminhos racionais, filosóficos para lá chegar, se não leem também não sim, uma vez ouvi uma versão muito simplificada dos argumentos de São Tomás, o argumento das causas, não é? Que é só que tem que haver uma causa inicial que dá origem a todas as causas. A pessoa pergunta, o que é que fez isto? O que é que fez este copo? O que é que fez este microfone que eu tenho à minha frente? Foi a pessoa. O que é que fez a pessoa? Foi etc, etc. O que é que fez o universo? Tem que haver uma causa original à qual não se pergunta o que é que fez, ou pode-se perguntar, e a própria causa é a resposta. É uma coisa cuja existência e a essência são mais ou menos o mesmo. O exemplo clássico que se diz é uma pessoa, imagina, está no Pingo Doce, não é? E quer ir ao talho comprar carne, tem que tirar a senha, não é? Mas depois vai tirar a senha e diz, mas antes de tirar esta senha tem que ir tirar a outra senha. A pessoa, muito bem, então vou tirar a outra senha. Mas antes de tirar esta senha tem que ir tirar ainda a senha C. Muito bem, a senha C. Mas antes de tirar a senha C tem que tirar a senha D. E a pessoa começa a pensar, isto nunca mais acaba. Mas, de repente, vê uma pessoa a sair com o bife na mão. E diz, afinal acaba. Tem que haver uma que começa, não é? Uma que não tem uma senha para tirar antes. E isto é um bocadinho redutor, mas é assim que funciona este argumento da causalidade de São Tomás. Muito bem, fica o desafio então para quem nos ouve de ir procurar, é muito acessível, há imensos artigos sobre isto também na internet, de descobrir então as provas da existência de Deus, de São Tomás de Aquino. Bom, e se calhar, Nuno, para terminar, assim, uma palavra final que queiras nos deixar, assim, uma sugestão de algum livro ou de qualquer coisa que achas que alguém que pode estar assim interessado nestes temas que possa ajudar a aprofundar mais? Olha, excelente pergunta. Agora até por causa do Natal, saem sempre livros ótimos no Natal, e há livros aí ótimos que eu recomendo ler, mas um é, nem me lembro qual é que foi a editora, mas saiu em português, escrito por um senhor chamado James Hannam, e chama-se A Origem da Ciência Moderna, a Origem Medieval da Ciência. Mas está na FNAC, está em todo lado, aparece agora porque acabou de sair. Mas o autor chama-se James Hannam, que é um tipo que fez o doutoramento em História da Ciência em Cambridge. Mas mais do que recomendar um livro, o que eu recomendo muito é que leiam. É preciso ler muito. Jesus nasce num tempo onde quase ninguém sabia ler. Quase ninguém sabia ler quando Jesus nasce. Aliás, quase ninguém sabia ler na história da humanidade inteira, até para aí em Portugal, 10, 50 anos atrás, em Inglaterra talvez 100, 200. Mas antes disso quase ninguém sabia ler. E no entanto Jesus, que era um carpinteiro, sabia ler e rezava todos os dias, e isso diz-nos alguma coisa
sobre aquilo que é esperado dos cristãos, parece-me. E depois a pessoa vê a história toda do cristianismo, os beneditinos, a promoção da cultura, etc. Pessoas camponeses que depois chegam a papas e que aprendem a ler. E isto é constante na história da igreja, porque as pessoas liam e estudavam e se interessavam. E portanto isso é muito bom, faz-nos muito bem à alma e à cabeça e aos outros. Tá bem, olha, muito obrigado então por teres vindo aqui partilhar um bocadinho então de fé e ciência, de nos pôr a pensar sobre esses assuntos. E então acabo então por me despedir também de toda a gente, agradecer terem ouvido e dizer que podem sempre enviar as vossas sugestões, as vossas reações para o e-mail podcast@paroquiadecascais.org. E mais uma vez então agradecer ao Nuno. Vamos a isto então, a procurar nos caminhos da razão e da fé, sempre atrás de Nosso Senhor Jesus Cristo. Até à próxima.